Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reflexão do Evangelho na página do Centro Espírita Francisco de Assis. E hoje eu gostaria de refletir sobre um versículo que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Onde Jesus nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Antes de afirmar isso, Jesus, no mesmo capítulo, ele faz uma revelação, né? Quando ele nos diz que então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, em todos os tempos, em todas as épocas, na nossa encarnação aqui na Terra, a gente trava uma luta constante com os desafios do aprendizado. E nesses desafios, nós deixamos por muitas vezes o amor esfriar. Nós deixamos muitas vezes de confiar, de acreditar, de entender os propósitos da existência. Já que estamos aqui numa caminhada de aprendizado, de desafios e de melhoria íntima, Kardec fez uma pergunta muito significativa para os amigos espirituais que lhe respondiam. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta à espiritualidade se poderia o homem, sempre pelos seus esforços, vencer as suas más tendências. E os espíritos generosos respondem de uma maneira que nos faz pensar muito. Respondem eles o seguinte: sim, quer dizer, pode o homem, pelo seu esforço, vencer as suas más tendências. E eles completam dizendo que, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, né? Então, isso é muito precioso, porque geralmente nós achamos que tudo é difícil, tudo é complicado. E os espíritos vêm nos dizer que se a gente fizer um esforço insignificante, nós poderemos vencer, superar as nossas más tendências. Então, o que a gente conclui é que falta para nós um pouco ou muita vontade. Porque quantos de nós realmente fazemos e desejamos fazer com vontade? Mas será que eu não tenho vontade de mudar as coisas que me incomodam? Comportamentos, sentimentos, situações, pensamentos? Com certeza sim, né? Mas por que então que a gente não consegue com um esforço insignificante? Nós vamos lá no livro Pensamento e Vida,
onde o Emmanuel vai nos dizer alguma coisa para nos ajudar nesse raciocínio. Diz Emmanuel que a mente humana ela é comparada a um grande escritório, subdividida em diversos departamentos. Então nós temos a mente humana, o grande escritório, depois nós temos dentro desse grande escritório o departamento dos desejos, que é onde nascem as aspirações, os propósitos, nos chamando ao trabalho. Então, o desejo gera um movimento de querer fazer, mas um desejo não se concretiza, ele é apenas um desejo. Então, por exemplo, nós desejamos sucesso, desejamos ganhar peso, perder peso, comprar uma casa, comprar um carro, falar outro idioma. Todos nós temos desejos. Mas, se eu não fizer nenhuma ação para concretizar esses desejos, eles vão ser apenas desejos, sonhos. Depois Emmanuel nos diz que nesse grande escritório que é a mente tem o departamento da inteligência, onde nós desenvolvemos conhecimento, desenvolvemos cultura, desenvolvemos capacidade para transformar os nossos desejos, os nossos sonhos em vontade. Então, desejar, sonhar é muito bom e é ideal, porque quem não deseja, quem não sonha, não avança e não realiza os seus sonhos. Mas nós precisamos usar a capacidade desenvolvida pelo setor da inteligência. Senão nós vamos ficar apenas nos sonhos e nos desejos. Então a gente teria um percurso: desejo, sonho, desenvolvo lá no outro setor a inteligência, a capacidade, a estratégia, os passos que eu vou fazer. Aí eu coloco a vontade. Eu vou lá no setor da vontade, aciono a vontade e a vontade faz com que eu haja. A vontade faz com que tudo isso se transforme em ação. Então muita gente, muitos de nós fica só desejando. Não investe, não vai lá na inteligência, não pensa, não planeja e não vai no setor da vontade para que tudo isso se concretize. Então a gente fica sempre naquela assim, como eu queria, como seria bom se, né? Se eu conseguisse isso, se eu conseguisse aquilo. E vamos ficando frustrados muitas vezes, pensando que eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de realizar isso não. É o meu karma. Nasci para sofrer, né? Então a gente arruma desculpas para a nossa falta de vontade na ação. Porque todos nós temos capacidades. Todos nós podemos desejar. O desejo não é a colheita, ele é o início de um projeto. Por exemplo, eu desejo plantar. Aí eu uso o departamento da inteligência e vou verificar o que eu vou plantar. Qual o solo que eu preciso? Qual o clima que eu preciso? Quais as ações que eu preciso tomar? Onde eu vou fazer o meu investimento? E aí, no gabinete da vontade, que coordena todos esses outros departamentos,
Quando a vontade chega, a ação acontece. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no seu livro Triunfo Pessoal, ela diz o seguinte: a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as ações humanas para a conquista do infinito. Quer dizer, quando nós temos vontade, nós podemos e fazemos e realizamos. A vontade é sempre maior quanto mais eu exercitar. Quanto mais, o que significa exercitar? Repetir o processo. As próprias encarnações são repetições de processos para o nosso amadurecimento, porque muitas vezes numa encarnação só, quando eu faço aquele processo, eu não amadureço, não aprendo e não avanço. Então volto em outra encarnação, repito o mesmo processo. Processo, por exemplo, de humildade, processo de caridade. Muitas vezes a gente não consegue exercitar isso numa encarnação só. Não introjeta em nós, não está dentro ainda de nós. São exercícios. Então, durante várias encarnações, a gente repetindo o mesmo processo, a gente vai conseguindo vencer tudo isso. Então, a repetição, mesmo que desagradável, faz com que a gente aprenda. É preciso então exercitarmos o que? A vontade em coisas novas e nas repetições. No começo é apenas um exercício, depois vira conduta. Eu exercito na humildade, na caridade, no amor ao próximo, aí ele passa a ser uma conduta. Depois ele passa a ser um comportamento automático. De tanto que nós exercitamos isso, que ele virou um automatismo. Então, quais são as vontades que eu tenho que são tão fortes que impedem que eu exerça uma vontade para ser melhor? Porque se tem alguma coisa que está complicando a minha vontade de ser melhor, é outra vontade que eu estou optando, estou escolhendo. Por exemplo, fazer uma caminhada. No começo é difícil, porque na realidade eu não quero caminhar. Então a vontade é pouca. Mas se perseverarmos, essa vontade se transforma em alavanca de mudança. Então aquela pessoa começa a caminhar e percebe que houve uma mudança mental e emocional e espiritual. Tudo que estaciona, tudo que para, apodrece, enferruja, cheira mal. E não é diferente conosco, com a nossa mente, com o nosso espírito. Então, o que impede que eu gere uma vontade para mudar? A grande causa disso é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos mudar muita coisa ao mesmo tempo. Então não adianta. Leão que corre atrás de muita zebra não pega nenhuma. Olha o que o leão faz. Ele vê um bando de zebra, ele escolhe uma e ele vai atrás daquela. Ele tem o foco. Porque se ele tentar pegar, agora eu vou pegar essa, agora eu vou pegar aquela, ele não pega nenhuma. Então, naquele foco, naquela corrida para manter a sua alimentação, ele passa perto de muitas outras zebras. Mas ele mantém o seu foco, a sua vontade naquela direção.
Então não queira mudar muita coisa ao mesmo tempo, que não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Solução para isso? Não querer resolver tudo de uma vez. Né? Querer resolver tudo de uma vez é se programar para o fracasso. Para ficar forte, nós não podemos começar numa academia, por exemplo, para ganhar músculo, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. Tem que ter um processo, uma escolha. Então nós vivemos numa sociedade de muitos atrativos e de muitos excessos, excessos de coisas, de consumo, de preocupações, de gente. Basta ver que antes, quando nós chegávamos em casa, nós tínhamos que dar atenção para as pessoas que moravam na casa. Com a chegada do celular, a gente não dá atenção mais para as pessoas. Hoje, quando a gente chega em casa, a gente já chega com 15 amigos no WhatsApp. Fora a quantidade de grupo que a gente às vezes se sente até obrigado a responder. Porque se a gente não responde, as pessoas acham que a gente está fazendo pouco caso delas. Então, esse mundo de exageros que nós estamos vivendo tem muita coisa nos chamando a atenção para nos tirar o foco. E quando nós perdemos o foco, enfraquecemos o quê? A vontade. Por exemplo, como que eu vou estudar se eu não tiver vontade, porque tem tantos outros atrativos me chamando a atenção, me desviando da vontade de estudar? Aí a gente desvia o foco para outra coisa. Então nós precisamos filtrar e focar. Quando eu quero fazer uma mudança, eu preciso ver se aquela mudança é essencial na minha vida, para que a gente possa focar nela. Quanto tempo a gente perde com coisas que não significam nada para nós? Quantos grupos nas redes sociais que não traz nenhum benefício? Quantas vezes eu estou deixando de dar atenção às pessoas para focar na máquina? Mas você consegue desligar o celular? Tão viciante que às vezes a gente vai ao centro ouvir uma palestra, né? Quando a gente ia ao centro antes da pandemia, esperamos voltar depois da pandemia, depois da vacina. Aí a gente desliga o celular para prestar atenção na palestra. Então meu foco, eu fui ao centro. Meu foco é na palestra. Para isso que eu fui. Mas aí eu desligo o celular, em vez de eu prestar atenção na palestra, eu fico pensando assim, será que alguém está me mandando alguma mensagem? Perdemos aí de novo o foco. Então nós precisamos cortar excessos. Excesso de contato, de gente, de tudo quanto é excesso. Trabalhar muito faz mal. Tudo que é excesso faz mal. Trabalhar muito faz mal. Descansar muito faz mal também. Dormir muito faz mal. Ficar acordado muito também faz. Comer muito faz mal. Não comer nada também. Então os orientais nos dão uma lição. Eles têm casas e trabalhos e uma vida social com pouca informação. Para que isso? Para se concentrar, focar naquilo que é essencial. Basta ver as suas casas, só tem o necessário, né? Enquanto que as nossas de ocidentais aqui é cheio de tralha para nos chamar a atenção e mudar o nosso foco, desviando a nossa vontade. Então ninguém muda comportamento sem usar as ferramentas. E a maior ferramenta de mudança é vontade. Sem vontade você não muda. É um processo. Quando eu escolho que vou mudar, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Porque toda escolha ela gera uma renúncia.
E quando eu renuncio a alguma coisa, eu vou desagradar muita gente. Por exemplo, se eu bebo e paro de beber, vou desagradar todas aquelas pessoas que bebiam comigo. Mas, gente, quando a gente escolhe uma mudança, nós não estamos com raiva de ninguém, nós estamos apenas focando numa, num sonho, num desejo, focando a nossa vontade para que ele se realize, para que eu consiga ser uma pessoa melhor, né? Então, num processo de mudança, exige perseverança. É lá onde que chegamos onde Jesus disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse processo de mudança, vai ter que existir perseverança. Nós vamos ter que ficar surdo para muitas pessoas que querem nos desanimar. Não se preocupe com as opiniões dos outros. O fracasso ensina. E quando nós tentamos e fracassamos, aprendemos que é preciso tentar de novo. Mas precisamos tentar de novo nas coisas corretas, porque senão o fracasso vai aparecer. A criança, quando está aprendendo a andar, ela cai. Quando ela cai, ela está pecando. O pai dela bate nela, põe ela de castigo. Não, porque ela está num processo de aprendizagem. Quando nós estamos tentando mudar, nós falhamos, nós caímos e nem por isso estamos pecando. Por quê? Estamos num processo de aprendizado. Então, muitas vezes a gente tenta, quero ser uma pessoa mais dócil, quero ser uma pessoa mais educada, menos irritada, menos agressiva. Não consigo muitas vezes. E aí, vamos perseverando. Não tenha medo. Deixe de e se não der certo? E se acontecer isso? Vamos colocar a vontade para vencer a nós mesmos. Vamos vencer as nossas limitações. Porque para quem deseja voar, gente, Deus dá o universo. Então vamos à luta. Não vamos ficar com medo de errar, não. Porque nós aprendemos muito mais com o erro do que com o acerto. Agora, se a gente não tentar, a gente não erra, mas também não acerta. Então não foque a sua existência na arquibancada daqueles que te olham e te criticam. Acredite em você. Exercite sua vontade. Vença. Então nós estamos aqui no planeta Terra numa existência importantíssima para nós. Então qual é o nosso foco? Sabendo que a vida na Terra é um estágio de melhoria, nosso foco é a perfeição. Não é isso? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial o é. Então Jesus nos pede para perseverarmos na tarefa árdua de todos aqueles que procuram melhoria espiritual. Então a tarefa não é fácil, mas não é impossível. Se estamos aqui nesse momento, nesse local com essas pessoas, é porque a nossa tarefa é aqui e agora. Mas para tal é preciso colocar o nosso foco nesse sentido de perfeição, de melhoria espiritual. Colocar a nossa vontade neste objetivo essencial. Esse deve ser o esforço perseverante que Jesus nos pediu quando disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então será salvo do quê? Né? Até quando? Até o fim. Até o fim do quê? Do processo. Então nós seremos salvos se a gente perseverar e colocar nossa vontade firme
da nossa inércia, do nosso comodismo, de pensar que nada mais temos que fazer em nessa existência. Quantas vezes a gente está pensando, essa pandemia é o fim do mundo, não tem nada que vale a pena mais. Que isso? Vencemos tantas outras batalhas. Somos espíritos milenares que estamos trabalhando, desenvolvendo, aprendendo, e nada pode nos derrubar se a nossa vontade estiver na mesma sintonia de Jesus. Aquele que perseverar vai conseguir, será salvo de si mesmo, das suas dificuldades, dos seus erros, dos seus enganos, porque tudo faz parte desse grande processo. E assim, nesse foco, com a vontade em ação, avançaremos no desenvolvimento intelectual e moral, que é a nossa meta, porque estaremos em sintonia com Deus, nosso Pai, e com as suas leis que regem o universo. Então, nada mais pode nos atrapalhar, porque as leis divinas regem o universo com movimento, com bondade, com justiça e com equilíbrio. Avancemos com muita vontade, firmeza e perseverança. Com certeza, levantaremos mais à frente, um pouco melhores. Muita paz a todos. Um grande beijo. Fiquem em paz e com Deus. Até o próximo sábado.